um estudo sobre os fundamentos da doutrina cristã e da doutrina do candomblé. Há sincretismo possível entre o cristianismo primitivo e o candomblé? Está havendo um sincretismo entre o candomblé e alguns segmentos do protestantismo chamado neopentecostalismo ou igrejas pentecostais? Este estudo se concentra no aspecto teológico da doutrina pregada pelo candomblé e o cristianismo revelado no Evangelho de Cristo, o cristianismo primitivo não católico. Este estudo tenta interpretar o movimento de sincretismo que está havendo entre algumas igrejas neopentecostais e rituais típicos do candomblé como danças, músicas, uso de atabaques, passes, uso de vestimentas brancas, adoção de superstições, etc. Típicos do candomblé que não achava correspondência com o cristianismo primitivo não católico. Mas afinal, o que é sincretismo religioso? Sincretismo religioso é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova doutrina em que se possa, em um culto, unir fiéis das duas ou mais religiões. O sincretismo consegue manter características típicas da doutrina base das religiões unificadas. Como surgiu o sincretismo afro-católico? Em linhas gerais, os negros trazidos escravos para o Brasil colonizado pelos portugueses católicos eram batizados e obrigados a professar a fé católica. Os negros, guiados pelos seus orixás, acharam uma forma de manterem sua tradição viva e seus rituais, fazendo correspondência entre os santos católicos e seus orixás, pois notaram semelhanças tanto nas cores quanto nas áreas que cada santo protegia com a missão de cada orixá. Reparem que tem que haver um ambiente propício para o sincretismo. Dessa forma, acharam correspondência entre, por exemplo, Exu e Santo Antônio. São atributos dos dois. Abrir caminhos, são mensageiros e vencedores de demandas. Ogum e São Jorge, atributos. Guerreiros, deuses do ferro e da guerra. Oxóssi e São Sebastião, atributos. Protetores das matas, dos animais, das florestas e dos caçadores. Xangô unifica São Jerônimo, Santo Antônio, São Pedro, etc. Atributos. São responsáveis pela justiça, senhores do trovão e da pedreira. Oxumaré e São Bartolomeu, responsáveis pela sorte, fartura e fertilidade. Oxum unifica Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Candeias, dominadores das cachoeiras, do ouro e do amor. Iansã e Santa Bárbara, deusas guerreiras, Senhora dos ventos, das tempestades e dos raios. Iemanjá unifica a Virgem Maria, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Glória, Rainha dos Mares no candomblé, a mãe dos orixás. Ibeji e Cosme e Damião, deuses protetores das crianças e famílias. Oxalá e Jesus, responsáveis pela criação do mundo e dos seres humanos. Reparem que tem que haver um ambiente propício para o sincretismo. Então, notamos um gradual sincretismo entre alguns ramos do pentecostalismo e o candomblé. Reparem nesses vídeos. Este sincretismo está sendo notado e até mesmo reprovado por alguns seguidores tanto do candomblé como de próprios cristãos. Como dissemos, tem que haver um ambiente propício para que esse sincretismo aconteça. Dentro do candomblé, a citação do nome de Jesus está cada vez mais comum, propiciando assim uma aderência, uma absorção da sua doutrina por mais pessoas, sempre guiados pelos seus orixás, visando sua aceitação e tomada de espaços. Você pode ser empresário, você pode ser evangélico, você pode ser o que você... Não importa. Importa que Deus é um só. Nós somos o cristão bandista. Importa que Deus é um só. Nós somos o cristão bandista. Importa que Deus é um só. Nós somos o cristão bandista. Se você me chamar para ir na igreja, eu vou orar.
Se você me chamar para ir no candomblé, eu vou visitar. Se você for me chamar para ir na igreja católica, eu vou. Você sabe por quê? Porque Deus é um só. A religião se especifica de forma diferente. Entendemos a necessidade de busca por espaço dos orixás, pois apenas 0,3% da população brasileira professa fé no candomblé, segundo o IBGE 2010. Cenário desfavorável como no início da colonização. Vejamos alguns aspectos semelhantes da doutrina católica, do candomblé e do pentecostalismo que propiciam o sincretismo. Primeiro, a doutrina católica de crença em anjos absorvida pelas igrejas pentecostais, surgindo cultos a anjos, revelação trazida por anjos e a elevação da glorificação de anjos se assemelham, dando base para a crença em espíritos, orixás e santos católicos, acabando sendo um ambiente propício para o sincretismo, adorando também anjos. Segundo, alguns aspectos semelhantes da doutrina católica do candomblé e do pentecostalismo é o conceito de monoteísmo no candomblé. O conceito de monoteísmo no candomblé se confunde com o conceito de monoteísmo do catolicismo, personificados na Trindade, trazendo nas três religiões o conceito de uma entidade única criadora, mas que acaba dividindo sua divindade com outros seres divinizados. Terceiro, oferendas para receber proteção são correspondentes tanto na doutrina católica quanto no candomblé. Em algumas igrejas neopentecostais praticam água e outros objetos ditos sagrados ou milagrosos, oferecendo cura na compra destes objetos. Quarto, uso de colares, pulseiras representando a proteção do divino. O terço na Igreja Católica, o cordão ou colar de santo ou colar de búzios no candomblé, as pulseiras ou colares com a cruz nas igrejas protestantes ou até mesmo tatuagens com o nome de Jesus Cristo ou com passagens bíblicas. Quinto, consagração de lugares físicos como Pedra de Xangô e os chamados montes, usados pelos pentecostais, templos e terreiros como lugares sagrados para a busca do divino. Mas há sincretismo possível entre a doutrina do cristianismo primitivo não católico e a doutrina do candomblé? Vejamos alguns aspectos teológicos doutrinários. Primeiro, para o candomblé, uma prática comum e incorporada como parte da sua doutrina, a oferta de animais sacrificados para apreciação e aceitação por parte do orixá. Na doutrina cristã primitiva, a oferta de animais existiu até a vinda de Jesus, o qual foi o último sacrifício ofertado pelos pecados de todos. Foi comparado ao último cordeiro imolado como sacrifício para salvar a humanidade. Dessa forma, a continuação de oferta de animais se constitui de negação à obra redentora de Cristo, a negação do sacrifício de Cristo como único e suficiente sacrifício de uma vez por todas, é a negação da própria missão de Cristo e, portanto, a negação do próprio Cristo. É de se ressaltar que não é exclusividade do candomblé a oferenda de animais. Até mesmo alguns ramos do judaísmo ofertam animais de ano em ano, confirmando que estes ramos não aceitam Jesus como o Cordeiro de Deus imolado na cruz. Segundo, a devoção por orixás, anjos e santos. Apesar de citados na Bíblia como seres de fato existentes, em várias aparições descritas na Bíblia, os próprios anjos não aceitaram adoração e nem ofertas, se colocando como servos do Criador, igual os homens que professam a fé neste mesmo Criador. Continuando com o tema, há sincretismo possível entre a doutrina do cristianismo primitivo não católico e a doutrina do candomblé? Terceiro, no cristianismo primitivo não existem mais lugares consagrados. Os chamados templos, onde o sacerdote comparecia para se encontrar com o Deus Criador, na Bíblia Javé,
foram abolidos definitivamente, fazendo com que cada seguidor de Jesus, Yeshua no hebraico, fosse transformado em um templo para receber a presença de Deus através do Espírito Santo. Portanto, não há correspondência de lugares sagrados nem em montes ou em encruzilhadas ou em templos ou terreiros, segundo a doutrina cristã original primitiva. O próprio Jesus, ao ser questionado onde seria o lugar certo para adoração, respondeu em João 4: nem neste monte e nem em Jerusalém deve adorar o Pai, mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quarto, a devoção pela natureza. No candomblé, a devoção pela natureza é expressa pela devoção a alguns orixás como Onilê, Iemanjá, Yansan, Iroko, Obá, Oxóssi, Ossain. No cristianismo primitivo, a natureza é a expressão da criação de Deus Javé, concentrada só nele como responsável dessa criação. Não se pratica nenhuma devoção à natureza, mas através dela a contemplação da riqueza do poder criador de Javé. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20 e Salmos 19, este sentimento está perfeitamente expresso quando diz: desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, seu poder e sua natureza têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Diante deste breve estudo, percebe-se que não há correspondência razoável doutrinariamente que permita um sincretismo entre a doutrina pregada pelo candomblé e a doutrina cristã primitiva, essa separada da doutrina do catolicismo. Percebe-se ainda que está havendo um sincretismo primeiro, porque o afastamento da doutrina original acaba oferecendo o ambiente propício para o sincretismo. Espero ter ajudado aqueles que não conhecem tanto a doutrina cristã primitiva, quanto aqueles que não conhecem os fundamentos do candomblé e acabam criticando sem conhecer as suas bases. Shalom!